Racionalizar denominadores. Quando você tem um denominador irracional, assim como um radical, né? O racionalizar ele é pegar esse denominador que é irracional e transformar ele em denominador racional. A ideia é bem tranquila, gente. Ainda mais assim quando não tem nesses casos que você tem raiz quadrada. Porque se você tem aqui 7 sobre raiz quadrada de 2, para você racionalizar ele, o nosso fator racionalizante é a própria raiz. Multiplicar o numerador e o denominador por ela. O raiz de 2 no caso aqui. Como o denominador é raiz de 2, vou multiplicar o numerador e o denominador por ela. O porquê racionaliza? Porque se você multiplicar o numerador, vai ficar assim, 7 vezes raiz de 2, 7 raiz de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Quem pensou raiz quadrada de 4 também está certo. E a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, porque fica igual, você pode cancelar. Então ficaria 7 raiz de 2 sobre 2. Nos outros, a mesma coisa, ó. O primeiro aqui eu tenho o denominador raiz de 3. Então, eu posso multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3. Então, multiplicando o numerador, vai ficar 6 raiz de 3. E o denominador, raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3, é a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que daria 6 raiz de 3, como o expoente é igual a índice, sobre 3. Que aqui dá 2 raiz de 3. Olha só, vamos evitar passar por isso sempre quando você conseguir ver isso rápido. Você pode falar que raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. E você já vai pular direto para cá. Porque já fica embutido esse passo aqui, né? Que você já conhecia. 20 sobre 3 raiz de 5. Se é uma multiplicação, você pode multiplicar simplesmente pela raiz quadrada de 5. Claro, se você multiplicasse por 3 raiz de 5, você ia ver que no final daria para você cancelar por 3, simplificar por 3. Mas pode multiplicar somente pela raiz de 5. Multiplica o numerador, vai ficar 20 raiz de 5. E multiplicando o denominador, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, 5. Quem quiser multiplicar para depois dividir, pode. Mas eu já posso vir aqui e falar que 20 dividido por 5 fica 4. E a resposta nossa vai ficar 4 raiz de 5 sobre 3. Nesse caso aqui, ó, como eu tenho uma raiz para todo mundo, eu posso falar que eu vou ter uma raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 6. E o nosso fator racionalizante vai ser essa raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 6. Com isso, eu vou ter raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 6, aqui não são iguais, viu, gente? Então, a multiplicação, multiplique quem está dentro. Raiz quadrada de 30. E o denominador, sim, é 6, porque as duas são iguais. Então, se eu vou racionalizar e essa raiz é uma raiz quadrada, é só multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada. E olha só que quando for uma raiz diferente, de um índice diferente, no caso aqui no primeiro, raiz 4 sobre a raiz quarta de 4. Sempre quando o valor aqui dentro do radical der para fatorar e ele vai ficar com uma potência, vamos usar isso, facilita bem a vida. E eu vou fatorar o 4. Vai ficar assim, ó, 4 sobre a raiz quarta de 2 ao quadrado. E olha só agora o expoente índice. Eu posso pegar o expoente índice e dividir por 2. Vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Vai ficar 4 sobre a raiz quadrada de 2. Agora o nosso fator racionalizante vai ser a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Multiplico o numerador. 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 fica 2. Dividindo, 2 raiz de 2. Próximo, 9 sobre a raiz cúbica de 9. 9 sobre a raiz cúbica de 9, olha só, 9 consigo fatorar e vai ficar com a potência. Eu vou fazer isso. Então vai ficar assim, ó, 9 sobre a raiz cúbica de 3 ao quadrado.
Não deu para cancelar, não dá para dividir, então quem vai ser o nosso fator racionalizante? Como eu estou aqui com uma raiz cúbica, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por essa raiz cúbica. No caso aqui, raiz cúbica de 3. E atenção com esse denominador. Só o denominador por enquanto, ó. Multiplica esses dois denominadores, só para você olhar. Esses dois denominadores ficariam assim, ó, raiz cúbica de 3, essa raiz cúbica de 3 ao quadrado, vezes a raiz cúbica de 3, ficaria raiz cúbica, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, eu tenho 3 elevado a 3. Mantém a base e soma os expoentes. Por isso racionaliza. Então, multiplicando agora, ficaria assim, ó, 9 lá em cima, 9 raiz cúbica de 3. O denominador eu vou escrever de novo, vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo. Racionaliza, gente, porque você conseguiu fazer com que o índice e o expoente fiquem iguais. Se não conseguir fazer isso, não racionaliza. Então, simplificando o que der, 9 raiz cúbica de 3 sobre 3. Dividindo quem está de fora, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Próximo caso aqui, ó. Se eu falar que eu tenho um 7 sobre a raiz cúbica de 2. Repare agora que o 2 está lá dentro, ele é primo, eu não consigo fatorar ele mais. Mas se eu multiplicar somente pela raiz cúbica de 2, só o denominador, multiplica aí. Vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 2, essa raiz cúbica de 2, da raiz cúbica de 2, base, mantém a base e soma os expoentes, 2 ao quadrado. Não racionaliza. A raiz cúbica de 2 ao quadrado, você não cancelou o denominador ainda, o radical do denominador. Se não cancelou ainda, então quer dizer que não está racionalizado. A pergunta você não pode mexer nela, porque essa é a sua pergunta. Então você tem que mexer no seu fator racionalizante. Para racionalizar, você tem que ter raiz cúbica de 2 elevado a 3. Então, como a pergunta você não pode mexer, aqui eu tenho 2 elevado a 1, que é a pergunta. Vezes 2 elevado a quanto para dar 2 elevado a 3? Lembra a propriedade, multiplicação de potência mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. De certa forma, eu estou fazendo o quê? 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a quanto para dar 2 elevado a 3? A resposta é 2 elevado a 2, né? Então, esse é o nosso fator racionalizante. Raiz cúbica de 2 elevado a 2. Porque agora, multiplica o que eu tenho aí. Numerador, 7 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Denominador, raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. Mantém a base, que é 2, e soma os expoentes. O expoente aqui é 1, 1 com 2, 3. Índice expoente igual, cancela. Então ficaria 7 raiz cúbica de 4 sobre 2. Pessoal, sempre a mesma proposta. Se eu tivesse 10 dividido por raiz quarta de 3, a pergunta é sempre a mesma. Quando eu falo raiz quarta de 3, eu estou falando que esse 3 aqui está elevado a 1. E como a raiz é quarta, o nosso fator racionalizante tem que ser uma raiz quarta. Raiz quarta de 3, raiz quarta de 3. Mas se tem que ser a raiz quarta de 3, a raiz quarta de 3 vezes raiz quanto que vai racionalizar? Então, olha só, para racionalizar eu tenho que ter uma raiz quarta de 3 elevado a 4. A pergunta eu não posso mudar. Como aqui eu tenho 1, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a quanto para dar 3 elevado a 4? A resposta é 3 elevado a 3, né? 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1 dá os 3 elevado a 4, que aí eu racionalizo. Então ficaria numerador 10 raiz quarta de 3 ao cubo, denominador raiz quarta de 3 elevado a 4. Numerador vai ficar 10 raiz quarta de 27, denominador fica 3. Ok? Uma questão bem gostosa de fazer quando a gente fala com dessa da Unifor, mas ela envolve essas operações que eu tenho 30
raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 20 sobre 9 mais 10 raiz quadrada de 4 sobre 5. Vou escrever separado esses radicais. Eu posso falar assim, ó, eu tenho 30 vezes a raiz quadrada de 20 sobre a raiz quadrada de 9, mais 10 vezes a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9 tá fácil, né? Aqui é 3, aqui é 2. Mas e a raiz quadrada de 20? Para a raiz quadrada de 20 eu vou fatorar o 20. Se eu fatorar o 20 por 2 fica 10, por 2 fica 5, por 5 fica 1. O 20 ele é 2 ao quadrado vezes 5. Então, como eu quero a raiz quadrada de 20, eu vou fazer aqui separado. Raiz quadrada de 20 é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. E quem tem expoente 2 pode sair. Quem não tem, fica dentro. Então, esse aqui é 2 raiz de 5. Essa aqui é a fatoração, vou deixar ela aqui. Não vou apagar não. Mas vai ficar assim, ó. 30 vezes raiz quadrada de 20, que está ali, ó. 2 raiz de 5. Sobre raiz quadrada de 9, que é 3. Mais 10 vezes raiz quadrada de 4, que é 2, sobre raiz quadrada de 5. Continuando com isso, eu vou multiplicar primeiro. Mas na multiplicação aqui, ó, quando eu falo essa multiplicação com fração aqui, posso dividir. Aí ficaria 10 aqui, né? Então, vai ficar assim, ó. No primeiro, 20 raiz de 5. No segundo aqui, 20 sobre raiz de 5. Não tem como fazer nada ainda, porque essa raiz está no denominador, e aqui não. Então, eu vou racionalizar esse segundo caso. Vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 5. Como era uma raiz quadrada, eu vou multiplicar pelo mesmo radical. Fazendo na frente aqui, o primeiro eu copio, 20 raiz de 5. O segundo aqui vai ficar 20 vezes raiz de 5, 20 raiz de 5. No denominador, raiz de 5 vezes raiz de 5, fica raiz de 25, que é 5, né? Posso pegar esses dois valores e dividir, que vai ficar 20 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, que a resposta dá 24 raiz de 5. Posso somar porque os dois radicais são raiz de 5. Ok, pessoal? Atenção com essas simplificações, são questões que exigem prática. E no quanto mais exercício você fizer assim, fica mais fácil ainda. Agora, racionalizar uma soma ou se não uma subtração. Se o seu denominador não está sozinho, não estou falando quase de multiplicação, sozinho, como falando, está somando com outro valor ou subtraindo com outro valor, se você for racionalizar uma soma ou uma subtração, você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Conjugado do denominador. O conjugado seria trocar o sinal de um deles. Trocar o sinal de um deles. O que seria esse negócio de trocar o sinal de um deles? Porque se aqui nesse denominador eu tenho 3 menos raiz de 3, o meu fator racionalizante vai ser 3 mais raiz de 3. Eu multipliquei por esse conjugado aqui, ó. 3 mais raiz de 3. De certa forma, é só você trocar o sinal desse cara aqui do meio. Trocou o sinal dele, você já está racionalizando. Claro, pode ser que você pensou assim, ó. Se eu quiser trocar o sinal do primeiro, pode? Pode. Se quiser trocar o sinal somente do primeiro aqui, pode. Eu gosto de trocar do meio aqui, só questão de estética mesmo, não tem nada a ver não. Pode trocar o sinal da frente se você acha que deve. Você tem que trocar o sinal de um deles. E o resto é só fazer distributivo. Quando está envolvendo somente um número vezes uma soma, no caso de racionalização, eu prefiro deixar indicado. Eu prefiro fazer 3 que multiplica 3 mais raiz de 3. E no denominador, quem quiser usar a regra, porque aqui é um produto da soma pela diferença, pode. Eu vou usar distributiva só para usar mesmo, mas quem quiser
usar a regra, pode. Primeiro vezes o primeiro, olha lá, 3 vezes 3 fica 9. O primeiro vezes o segundo, 3 vezes raiz de 3 fica 3 raiz de 3. O segundo vezes o primeiro ficaria menos 3 raiz de 3. E o segundo vezes o segundo, olha só, raiz vezes raiz, as duas raízes quadradas, ficaria menos com mais, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica menos 3. Continuando aqui na frente, eu vou apagar isso aqui, depois eu escrevo. Vai ficar assim, ó, 3 que multiplica 3 mais raiz de 3. E o de baixo aqui vai ficar esse raiz de 3, 3 raiz de 3 somando e 3 raiz de 3 subtraindo, cancela. Vai ficar isso sobre 6. Agora, os valores que estão fora, já que estão multiplicando, eu posso dividir por 3. Vou dividir aqui por 3 e dividir aqui também por 3. Então, vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 2. É só isso. Então, se você for racionalizar uma soma, você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Trocar o sinal de um deles, trocar o sinal de um deles. Talvez se você já deve ter escutado o conjugado também aparece em números complexos. De um deles. Denominador, o segundo caso aqui, fazer a mesma coisa. Racionalizar, como aqui é mais, eu vou multiplicar então por menos. Vou multiplicar o numerador e o denominador por 3 menos raiz de 7. 3 menos raiz de 7. E agora, envolve uma soma e uma subtração dos dois lados. Então eu vou fazer distributivo em tudo. 3 vezes 3 que fica 9. Quem quiser usar os produtos notáveis, fica à vontade. Eu só estou fazendo distributivo, ficar para quem não lembrar. O primeiro vezes o segundo, 3 vezes menos raiz de 7, menos 3 raiz de 7. Olha o segundo vezes o primeiro. Menos raiz de 7 vezes 3, menos 3 raiz de 7. Agora, menos raiz de 7 vezes menos raiz de 7. Menos com menos fica mais. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 fica raiz quadrada de 49, que é 7. Denominador, vou fazer a mesma coisa. Ó. 3 vezes 3 que fica 9. Agora o 3 vezes raiz de 7 fica menos 3 raiz de 7. Agora o raiz de 7 vezes 3 fica mais 3 raiz de 7. E o raiz de 7 vezes menos raiz de 7 fica menos 7. Continuando com isso, o numerador vai ficar 9 com 6, 9 com 17, 9 com 7 fica 16. Menos 3 raiz de 7 com menos 3 raiz de 7, menos 6 raiz de 7. Sobre o 3 raiz de 7 somando, 3 raiz de 7 subtraindo, pode cancelar, sobre 2. Porque o 9 menos 7. Se está sobre 2, você pode vir aqui no numerador e colocar o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, você vai dividir todo mundo por 2. Ficaria 8 menos 3 raiz de 7 sobre 2. Cancela os 2. Ficaria 8 menos 3 raiz de 7. Então, pessoal, atenção com isso, atenção com essas operações, que pratica essa racionalização. Essa racionalização é bem importante, é bem tranquila. A prática fica fácil. Não deixa de fazer exercício. No mais, ficamos aqui. Até mais. Valeu.